E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, trazendo aí as últimas notícias do São Paulo que está se preparando para o grande duelo, né, o jogo decisivo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, o jogo de ida, né, a primeira perna da semifinal da Copa do Brasil. Grêmio e São Paulo se enfrentam quarta-feira da semana que vem. E o São Paulo, como já jogou, né, contra o Atlético Mineiro nessa semana, né, na quarta-feira, o São Paulo tem esse final de semana tranquilo, né, primeira vez aí depois de uma maratona de jogos seguidos. O São Paulo tem aí uma semana de trabalho para preparar o seu elenco, para se preparar de certa forma ali, fisicamente também, e enfrentar lá os gaúchos, lá no Rio Grande do Sul na quarta-feira. Aí logo de cara, quando vocês falam, quando a gente fala, né, a respeito dessa preparação, você já imagina logo a parte do Luciano, né? O Luciano é o jogador aí que está de certa forma no estaleiro, né? Está se recuperando aí do estiramento que ele teve na coxa esquerda e ainda não tem novidades, gente. O que a gente pode trazer para vocês é que ele está de fato fazendo tudo que for possível para ele se recuperar a tempo, se recuperar antes do planejado, para ele poder estar nos jogos decisivos, como é o caso agora contra o Grêmio. Mas a gente não tem uma garantia, não tem uma certeza se ele vai conseguir se recuperar a tempo. Eu acho ainda que ele já estaria descartado para esse jogo, pelo menos da ida. Pode ser que ele apareça ou no final de semana ali no banco de reservas contra o Fluminense, ou ele pode estar apto aí no jogo de fato da volta contra o Grêmio. Se eu fosse o Fernando Diniz, mediante, claro, a fisiologia do São Paulo, o departamento médico, a fisioterapia do tricolor, eu tentaria deixar o Luciano para o jogo da volta da Copa do Brasil, porque não iria correr riscos com ele no jogo contra o Fluminense, porque aí pode ser que ele tivesse alguma piora na situação clínica dele ali, de voltando, né, da lesão, e aí a gente poderia perder ele para o grande jogo da final, digamos assim, contra o Grêmio, para a decisão ali da Copa do Brasil. Então eu acho que talvez o São Paulo esteja fazendo esse planejamento com ele. Vamos ver como é que ele vai evoluir nesses próximos dias, e aí pode ser que ele esteja à disposição no banco de reservas contra o Fluminense, ou mesmo somente após o jogo da volta contra o Grêmio. No mais, o time do São Paulo provavelmente será o mesmo. Graças a Deus não temos nenhum jogador lesionado, nada disso, e nem com Covid, né? A gente ainda não ficou sabendo dos próximos testes que o São Paulo vai fazer com o seu elenco, mas tudo indica que eles estão sem nada, né, que não foram contaminados, e aí essa informação oficial a gente vai ter aí nas próximas horas, nos próximos dias a respeito disso. Então o São Paulo teve 2 dias de folga, né, após ali a vitória maravilhosa, esmagadora, uma vitória convincente contra o Atlético Mineiro 3-0 no Morumbi. Então quinta e sexta-feira o Fernando Diniz deu folga para o elenco, para eles darem uma esparecida. Espero que eles tenham tomado todos os cuidados, né, por conta da pandemia que vem crescendo aí essa segunda onda. Então, além dos protocolos sanitários do Clube do Morumbi, eles mesmos têm que ter essa noção de se cuidar, né, quando não estão dentro da estrutura do São Paulo. Então, tomara que tenha ocorrido tudo bem. E aí agora, nesse sábado, eles já retornaram para fazer os próximos treinamentos e tudo, para focar e concentrar nesse jogo contra o Grêmio, que vai ser pedreira. Tem muita gente, eu venho vendo muita gente falando, imaginando que por conta do Grêmio ter sido eliminado na Libertadores pelo Santos, e da forma que foi, vexatória, sendo goleado, né, na Vila Belmiro por 4-1, muita gente vem falando que o Grêmio não é mais nada disso, a gente vai passar o trator. Gente, vamos com muito cuidado, porque eu já vejo a situação de outro ângulo. Eu vejo o Renato Gaúcho, né, o Renato Portaluppi, olhando e vendo que talvez a pressão em cima dele pode diminuir com uma classificação para a final da Copa do Brasil.
No Brasileiro, o Grêmio já está começando de novo a deixar de lado. O Grêmio, quando vai afunilando as outras competições de mata-mata, como é o caso de Libertadores e Copa do Brasil, o Grêmio sempre nesses últimos anos, principalmente com o Renato Portaluppi no comando, ele vai deixando o Campeonato Brasileiro de lado. E é isso que está começando a acontecer, porque ele está vendo também o São Paulo disparar e os outros times que estão na frente do próprio Grêmio. Então, mediante a paulada que ele recebeu na Libertadores, ele vai vir babando para cima do São Paulo. Então é óbvio que o Fernando Diniz é inteligente o suficiente para entender que vão ser, né, 2 jogos de extrema dificuldade para o São Paulo. O São Paulo vai ter que ter uma concentração, vai ter que ter um foco. O São Paulo vai ter que trabalhar mentalmente os jogadores para 2 verdadeiras guerras que a gente vai travar contra o time do Grêmio. Vocês podem apostar, gente. Vai ser jogo carne de pescoço, aquele jogo para teste para cardíaco. Já vamos preparando os ânimos porque a coisa vai ser complicada. Eu acredito no São Paulo, eu acho que o São Paulo está no melhor momento. Acho que o São Paulo, como o próprio Renato Portaluppi, muito malandramente, né, jogava na imprensa de que não, o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil e blá blá blá. Eu acho sim que o São Paulo no momento vem jogando o futebol mais envolvente sim do Brasil, futebol competitivo, futebol que está vencendo, e é assim que tem que ser. E como, da mesma forma que eu falo no Campeonato Brasileiro, que são finais, é uma final por rodada, e é assim que tem que encarar pra gente se sagrar campeão no final do ano, aliás, desculpa, no final do mês de fevereiro, né, porque a temporada se estendeu até lá. É a mesma forma agora, principalmente no mata-mata de Copa do Brasil, numa semifinal e contra o Grêmio, que é um time copeiro. Então o São Paulo tem que entrar com a faca nos dentes, com sangue nos olhos. Tem que entrar tipo como se fosse para uma guerra de verdade, e encarar esses 2 jogos contra o Grêmio como a decisão, como já uma final, para ter esse ritmo, ter esse espírito. É assim que a gente vai conseguir passar do Grêmio, porque não basta só bola. Tem que jogar dessa maneira. Contra o Grêmio, principalmente sendo o primeiro jogo lá, pra gente ter o jogo da volta e o São Paulo estando vivo ainda, é assim que o São Paulo tem que encarar. É uma verdadeira final, é uma verdadeira guerra. O São Paulo vai pra batalha contra o Grêmio, e é assim que tem que encarar. Concentração, foco, pé no chão e brigar por todas as bolas. É assim que o São Paulo vai conseguir se sobressair, porque no meu modo de entender, o São Paulo joga melhor do que o Grêmio, principalmente nesse momento. Vamos ver o que vai dar. Time titular basicamente deve ser com o Thiago Volpi no gol, Juan Fran, que amassou o Atlético Mineiro, né? Colocou o Keno no bolso, vários memes, eu inclusive separei uma lá no nosso Instagram. Se você quiser, não segue a gente, corre lá no nosso Instagram, Tricolazo_FC. Então Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda também destruiu no jogo, e Reinaldo. Luan jogou muita bola também, e aí é incógnita, né? Será que ele vai manter, na ausência do Luciano, na provável ausência do Luciano ainda, ele vai manter o Tietê, ou ele vai jogar um outro jogador lá na frente? Ele vai mudar esse esquema tático, ele vai entrar com o Pablo, ele vai compor com o Hernanes para ficar esse meio campo mais criativo, ou ele vai colocar de repente o menino Toró, ele vai entrar de Vitor Bueno para fazer esse lado também? É a incógnita do momento para a gente ver o que vai acontecer. Mas tudo indica que talvez ele comece também com o Tietê, que entrou muito bem no jogo contra o Galo. Mas lembrando, é um outro jogo, é uma outra história, é uma outra estratégia, é um jogo fora de casa, é um jogo de semifinal de Copa do Brasil. Eu acho que o Fernando Diniz tem que pensar muito bem quem que ele vai escalar, porque nessa posição especificamente do Luciano é aonde o São Paulo provavelmente vai conseguir fazer esse jogo de igual para igual e se sobressair. Se ele escalar mal, provavelmente o São Paulo vai ter dificuldades. Se ele escalar tão bem como ele escalou na estratégia para cima do Sampaoli, se ele estudar melhor o time do Grêmio e colocar um jogador ali mais condizente com aquele momento, com aquele contexto contra o Grêmio, pode ser que o São Paulo se sobressaia. Então é uma incógnita, mas é uma posição muito importante, uma definição
extremamente importante para o Fernando Diniz tomar. Então tem essa incógnita, né? Na frente provavelmente vai ser Gabriel Sara e Igor Gomes, e aí Luciano, olha, querendo muito Luciano. E na frente vai ser o Brenner no comando lá do ataque também, esperando essa definição, além do Daniel Alves, óbvio, ali no meio de campo do São Paulo. É isso, gente, vamos aguardar, vamos torcer. Eu trago aí mais notícias para vocês nos próximos dias, a respeito da definição disso, de quando acontecer, a respeito do Luciano, se ele vai estar à disposição ou não, e outras informações que a gente julgar pertinentes aí também nos próximos dias, tá bom? Vamos torcer, estamos no caminho certo, é guerra, é assim que tem que encarar pra gente passar pra grande final da Copa do Brasil, tá bom? Grande abraço pra todo mundo, vamos São Paulo!